Ora viva, estamos no Estádio Municipal Professor Vieira de Carvalho, bem no centro da Maia, um espaço mítico para os maiatos. Todo este complexo que estão a ver aqui é resultado de um trabalho de vários anos, eu diria de várias décadas, e o nosso amigo e colega Rui Menezes vai-nos contar esses pormenores todos. Mas para que tenham uma ideia, para chegarmos a este resultado que aqui temos, foi preciso, Rui, muitos anos de luta, de trabalho, de persistência, quase desde os anos 50. Este campo, já nesta versão, nós conhecemos esta versão, mas antigamente havia outro, que foi inaugurado em 54, mas que já é o processo de os anseios da população de haver um estádio municipal e um estádio grande que abarcasse um clube daqui da zona mais central, e que depois, ao mesmo tempo que há a constituição do Futebol Clube da Maia, também surge o tal campo, que durou quase 30 anos. Entretanto, depois nos anos 80, dá-se início à construção deste estádio, que é depois inaugurado em 88, embora já alguns anos antes chegasse aqui. Exatamente. E temos aqui o memorial, precisamente ao Dr. José Vieira Carvalho, que foi fundamental. Mas ia-te fazer uma pergunta antes disso, recuando aos anos 50. É o presidente Carlos Pires Felgueiras o primeiro a interessar-se, no fundo, por este redimensionamento do desporto na Maia, não é? Com a entrada nos anos 50, existia aqui no centro a Assembleia Recreativa de Barreiros, mas não havia um grande clube de futebol que abarcasse, no fundo, uma série de clubes mais secundários que foram existindo e que tanto apareciam como desapareciam, como o caso do Luso-Barreirense, o Sport Bom Despacho, que tinham campos tanto na zona de Catassol, como aí era até o Baliense, como depois ali mais acima, perto do Outeiro, no Dorinha Braga, existia o Futebol Clube do Porto e Vermoim, mas eram clubes mais pequenos que não tinham essa capacidade agregadora de ter uma massa associativa grande e forte. Entretanto, na Assembleia Recreativa de Barreiros, aventa-se a hipótese de também se formar uma parte desportiva, muito fruto do trabalho do Álvaro do Céu Oliveira. Mas Oliveirinha. essa faceta não vinga e há um grupo de pessoas que sai e vai ter com o Carlos Pires Felgueiras, com o presidente da Câmara, na perspectiva de se formar um clube grande, com alguma representatividade, e é aí que surge o Futebol Clube da Maia em 54, que é fundado em abril, e depois no final do ano já existe um campo que no fundo é herdeiro deste aqui. Exatamente. Futebol Clube da Maia é esse que esteve a muito pouco de ir para a primeira divisão, A primeira em subida que 2001, não do é? Futebol Clube da Maia é, salvo erro, em 67, 68, e há uma grande festa, a cidade, na altura ainda Vila, Na Vila. une-se em torno do clube e há algumas fotografias a documentar esse dia festivo, mas depois o trabalho do Maia, principalmente a partir dos anos 80, muito alicerçado pela Câmara Municipal e pela figura do Dr. Vieira de Carvalho, o Maia cresce, vai paulatinamente subindo de divisões, até depois chegar à segunda divisão e por uns minutos, infelizmente, houve um golo em Setúbal, um tanto ou quanto polémico, e que Exatamente. retirou a possibilidade de subida do Maia. Foi aí principalmente o canto do cisne do Maia. Sem dúvida. Tão perto da glória, tão perto de chegar ao cume mais alto da montanha e um balde de água fria, uma decisão polémica de um árbitro também na altura polémico que nos deixou de fora. Hum, para além do Futebol Clube da Maia, para além dos clubes que referiste também neste percurso inicial, e porque depois teremos aqui também uma parte no relevado em que se calhar também vamos dedicar às outras coletividades do Conselho, hum, houve da parte da população, hum, no fundo, a adesão a este espaço, a este lugar, uma identificação. Estamos a falar agora também num espaço que está aberto, não é? E onde muita gente vem para aqui. Mesmo até há pouco tempo, existiu da parte da população uma dificuldade de acesso e da fruição do espaço, de poder aceder ao estádio com facilidade. Agora de que deixou de haver estas barreiras,
é mais fácil as pessoas caminharem à volta do estádio, poderem usufruir deste espaço ajardinado, que é uma obra ainda relativamente recente, de 2015, mas que deu outra dimensão e um fator mais aliciante para voltarem a esta zona. Exatamente, que transformou isto verdadeiramente numa cidade desportiva, não é? Sim, E sim. num prolongamento Até aqui também mesmo junto às com os escolas. campos atrás, proximidade com as escolas, a proximidade ao centro, portanto é mais fácil, um elemento mais agregador. Agora, se calhar já lá dentro, não é? No relevado, vamos nos equipar e vamos, se calhar, fazer uma viagem também um bocadinho pelas várias coletividades que aqui no Conselho também se destacaram Exatamente. no futebol. E por isso, Rui, convido-te a irmos para o túnel. Vamos lá, entrar em campo. Vamos embora! Já aqui no relevado, só falta aqui o esférico, como dizem os comentadores desportivos, mas aqui com o meu querido amigo e colega Rui, vamos fazer uma viagem, Rui, pelas coletividades, não é? E sobretudo os clubes de futebol aqui da Maia, que são vários. De repente, lembramos-nos de um Castelo da Maia, de um Futebol Clube Pé das Rubras, de um Nogueirense, de um Pedrouços. O que é que podemos destacar, e ali falamos no Futebol Clube da Maia, na introdução, hum, destas instituições e de outras que tu tenhas investigado? Apanhando a boleia do tema do estádio em si, os campos que existiam com mais condições e que podíamos chamar um estádio, como há bocado estávamos a refalar, era o campo do Pedrouços, o campo do Pedras Rubras e o campo do Castelo. Eram esses três que tinham já algumas condições, além de ser um campo marcado com plantações à volta, como Exato. existiam alguns. Vários, não é? Mas esses três eram os que já tinham algumas condições. Entretanto, depois é que surge este estádio já mais encorpado e que depois cresceu. E este estádio, por exemplo, quando foi projetado para ter 25.000 lugares, mas foi construído de forma a que houvesse uma ampliação e pudesse ter 50.000 lugares. Entretanto, essa realidade não se cumpriu. Mas estavas-me a perguntar de outros clubes de futebol. Se fores a Pedrouços, existia um campo no Corim, onde durante muitos anos se jogou lá, e o Pedrouços próprio também chegou a jogar lá. O Pedrouços, que é fundado em 1929 e dos clubes existentes na Maia, é o clube mais antigo, que jogou nesse tal campo do Corim, e até mesmo existiu um clube também, o Futebol Clube de Parada, que também lá jogou, e depois o Pedrouços constrói um campo, muito também por influência do Augusto Simões, tanto é que o campo ganha o nome de Campo Augusto Simões, Augusto Simões. e o clube era conhecido pelos jogadores, os homens de Augusto Simões. Depois vais, por exemplo, para Milheirós, e atualmente há uma série de clubes como o Inter de Milheirós, o AC Milheirós, clubes mais pequenos e bem mais recentes. O Nogueirense, que também é resultado de uns clubes já mais antigos, como o Penense, que jogavam num campo da Carvalheira, e há ali uma série de fusões, havia o União, havia o Sport Nogueirense, e agora vai dar, nos anos 60, é que o União Nogueirense, que nós conhecemos hoje, é fundado. Tinhas aqui em Vermoim, o Futebol Clube do Porto e Vermoim, muito ligado à Casa do Povo. No Castelo, em 1938, muito por influência do Dr. Costa Lima, nasce o Sport Clube Castelo da Maia, e que durante muitos anos, principalmente naquela zona, no Castelo em si, exerce uma grande influência e é o grande clube daquela, vamos chamar-lhe região. Do lado de Moreira, também resultado, o Pedras Rubras é resultado de uma série de clubes. Por exemplo, nos anos 30, o Sport Clube Moreira da Maia é um clube com muito dinamismo, principalmente por causa do Dr. Faria Ramalhão, e até é um dos proponentes das comemorações em 1932 do centenário do desembarque das tropas do Exército Libertador. Portanto, o Sport Clube convida a Câmara a fazer uns festejos, e que depois nós, entretanto, iríamos falar disso, por causa do desembarque. Portanto, até mesmo o desporto acaba por extravasar-se também para a parte da política. Exatamente.
Mais clubes, deixa-me cá ver se eu me recordo assim de mais clubes. Tens, como eu já referi, o Pedras Rubras, o Barca. O Barca também, que hoje o Desportivo de Barca é resultado do Barca, de um outro Barca e do Santa Cruz. Portanto, há uma série de clubes na Maia que foram percorrendo nestes últimos quase 100 anos, uns que apareceram, desapareceram, que se fundaram, refundaram, que se aglutinaram e que hoje temos uma dimensão e uma série de clubes para a prática desportiva bastante assinalável. E se calhar ia pegar também aqui em outros desportos que não o futebol. Agora destacamos o futebol por razões óbvias e por este sítio onde estamos e todo este contexto que nos envolve também, não é? Mas ia-te perguntar, por exemplo, aqui concretamente o atletismo, não é? Muito forte também. Este espaço foi já palco de uma série de eventos, quer a nível de atletismo, quer a nível de há provas, campeonatos nacionais que existiram, salto em comprimento, salto à vara, uma série de situações. Já foi palco até de recordes aqui, já tiveram atletas olímpicos. Se frequentarem este sítio, se calhar é muito fácil cruzarem-se com a Fernanda Ribeiro, até pela academia de atletismo que tem, portanto uma campeã olímpica que também veio encontrar na Maia a sua casa. Tanto o espaço em si é agregador. Ainda este fim de semana tivemos aqui um dos mais de 270 miúdos e graúdos, num torneio de guarda-redes único que há cá em Portugal, só para guarda-redes. Portanto é um espaço vivo. Conseguimos ver que está a decorrer agora treino temos aqui um centro de árbitros e que estão a fazer o treino agora ao mesmo tempo que estamos a fazer este episódio. Estão-nos a Portanto, acompanhar e a dar está um sempre em colorido movimento. também forte a este episódio. E foi uma casualidade que é interessante. Ia-te também falar, temos no Castelo da Maia o voleibol, temos em Águas Santas o handball, ou seja, a Maia é muito mais do que futebol e atletismo, ou seja, há um ecletismo desportivo neste município que também é importante destacar ao longo das últimas décadas. Sim, por alguma razão é que a Maia é facilmente identificável como Maia capital do desporto. Foi assim durante muitos anos que foi vendido o concelho. Posso-te falar, por exemplo, a nível do hóquei em patins, agora como o Hóquei Clube da Maia, mas durante muitos anos existiu a Norte Cup, que deu cartas e que foi campeã nacional várias vezes. Falaste no caso do voleibol, temos o Guifães, temos o Castelo da Maia, que também chegou a ser campeão nacional. Exatamente. O handball, o Águas Santas, continua na primeira divisão. Há uma série de modalidades onde a Maia dá cartas. Nós, por exemplo, no ciclismo, a União Ciclista da Ia Maia falar sobre isso também precisamente. foi vencedora, salvo erro, da Volta a Portugal a nível de equipas e teve uma série de ciclistas conceituados. Portanto, numas determinados anos pode haver uma modalidade mais forte, mas depois noutros anos há de haver outra e a Maia é facilmente identificável como uma referência no desporto. Exatamente. Também não é por acaso neste espaço onde estamos, em que temos as escolas, digamos, do ensino básico aqui à nossa beira, todo o complexo desportivo, haver aqui, e a própria Maia foi Cidade Europeia do Desporto e Capital Europeia do Desporto, o que aqui está hoje é o resultado de muito tempo de estratégia e de planeamento, que é uma coisa que muitas vezes falta em Portugal. E nós vemos que, de repente, em 70 anos, não é? Dos anos 50 para os anos em que estamos, 2025, semeou-se, regou-se, plantou-se, nós estamos na erva, não é? Há aqui um caminho feito, não é? Se nós partimos de uma fase que éramos essencialmente rurais, ainda pouco desenvolvidos, onde não existiam grandes construções, não existiam arranha-céus, não existia aquela perspectiva do turismo, não havia aquele conceito de modernidade que, por exemplo, nós nessa altura já até tínhamos um aeroporto, o aeroporto de Pedras Rubras, hoje Sá Carneiro, e era visto como uma parte ainda um apêndice do Porto, e não, hoje toda a gente identifica o aeroporto de Pedras Rubras, neste caso Sá Carneiro, como sendo na Maia. Portanto, a Maia transformou-se,
já falamos umas vezes, se calhar para pior, noutras para melhor, mas este acho que é um dos bons exemplos de um equipamento esportivo de referência e que acho que os maiatos podem orgulhar disso. Sem dúvida nenhuma, aliás, falavas no aeroporto, o código internacional continua a ser PR, Pedras Rubras, não é? Que também dá para Porto, mas é Pedras Rubras, PR. E realmente isto mostra como o Conselho, em 100 anos, não é? Lembro-me daqueles episódios que fizemos e estamos já, enfim, no final desta aventura, do Visconde de Barreiros, de Visconde de Guifães, tantas figuras, do professor Vieira de Carvalho. Em 100 anos isto deu tudo um pulo enorme. Estás a falar nisso e eu estou agora, vamos voltar 100 anos atrás. A primeira notícia que existe sobre futebol na Maia é em 1923, que eu acredito que até possam existir outras referências, mas até agora é essa a primeira conhecida, é em Moreira da Maia, na Praça do Exército Libertador, de um grupo de pessoas que depois foi identificado, deitaram abaixo umas árvores e fizeram daquilo um campo de futebol. Entretanto, o regedor vai lá, fica-lhes com a bola, é alvo de uma série de impropérios e essas pessoas recuperam a bola, mas são identificadas e o regedor faz queixa ao administrador a dizer que aquilo não podia continuar, que era uma selvageria. Portanto, imagina a diferença e o conceito do jogo da bola em 100 anos como se modificou de um grupo de amigos de pegar numa bola, deitar umas árvores abaixo e dar uns chutes numa bola, para passar a ser hoje o fenómeno e ter esta dimensão toda profissional, como até se pode ver aqui, deixou de ser um simples chute na bola para passar a ser uma coisa bem mais organizada e com uma dimensão tremenda. Sem dúvida. Acho que não poderíamos terminar da melhor forma este episódio sobre o desporto na Maia, as várias coletividades, as várias personalidades, e se calhar convidar a que assistam a seguir ao episódio que vamos fazer especial final sobre a Praça do Exército Libertador, não é? Que vai ser muito especial e onde se calhar também podemos evocar isto que acabaste de dizer. Exatamente. Vamos então ver qual é esse tal epílogo e se permitam-me só todas as outras modalidades que existem na Maia e que não referi, por exemplo, a ginástica, lembro-me agora do Acroclube e do seu caráter mundial, da dimensão que até tem, de todas as modalidades que existem no Conselho, que não é só o dar o chute na bola, são muitas mais e mostram a vitalidade que nós temos por aqui. Completamente, e esse ecletismo, eu diria que quase todos os desportos representados, até de alguma maneira a natação de uma forma informal, há dezenas de anos praticava-se natação em poças, nos campos, também nos tanques até de regadio, e por isso a Maia é Rui, não No há Rio dúvida. Lessa? No Rio Lessa, exatamente, também, e noutros rios do Conselho, e portanto acho que este episódio foi muito rico e queria-te agradecer sobretudo a generosidade da partilha da muita investigação que tens sobre este tema e que tens também publicado na imprensa periódica, mas acho que aqui fica também com outra visibilidade. Obrigado. E dar-te os parabéns também por esse trabalho que tens É feito. sempre um prazer colaborar em tudo o que tem a ver com a história da Maia e muito obrigado pelo teu convite. Eu é que agradeço e é um gosto enorme trabalhar contigo, Rui. Ah, muito obrigada também e não se esqueçam, temos agora a seguir um episódio muito especial que vai ser exatamente o encerramento deste projeto que foi para nós apaixonante. Muito obrigado, bem-ajam e até ao próximo episódio.